como é bom louvarmos ao Senhor nosso Deus. Nós vamos cantar mais um hino, o hino de número 12. O hino de número 44. Natal, Feliz Natal. O Natal está chegando, né? Nós vamos nos alegrar recordando o nascimento do nosso Mestre, Jesus. Natal, Feliz Natal. Surgiu, fez vibrar lá na lei. Natal,
Amém? Louvado seja esse Deus que veio para nos salvar. Nós vamos, neste momento, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Nós vamos agora conversar com esse Deus maravilhoso. Fechemos nossos olhos e agradecemos por tudo que Ele tem feito. Querido Jesus, obrigado, Senhor, porque nós temos no nosso coração alegria em saber que o Senhor veio a este mundo e morreu por cada um de nós. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estar na sua casa, de podermos buscar a Ti em oração e, de uma maneira muito especial, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, Senhor. Nós queremos, neste momento, interceder por todos os familiares de cada membro da igreja aqui de Vila São José, que o Senhor possa, de uma maneira muito especial, visitar a cada lar e abençoar cada casa, Pai. Seja com cada um de nós que estamos aqui na sua casa, que nós possamos ouvir a sua palavra hoje e meditarmos no que o Senhor tem a nos dizer. Permaneça conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Que bom que você está aqui presente para mais uma vez honrarmos e glorificar o nome de Deus, né? Com orações, com cânticos e também com as nossas ofertas. E esse é um momento bastante propício para cada um que trouxe o seu dízimo e a sua oferta depositar aqui nas salvas à frente. Ok? Esse é um momento que nós... Jovem de valor, e veio louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Deus.
tua voz em mim, põe em minha alma o ar que eu posso respirar. Agora meu ser é teu. Pai, hoje volto a ti, muda o que há em mim, o que há em mim. Oh, 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 põe em minha alma o ar que eu posso respirar. Agora meu ser é teu. Pai, hoje volto a ti, muda o que há em mim. Pai, hoje volto a ti, muda o que há em mim, o que há em mim. Amém. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar o pão da vida com vocês. Obrigado à menina, esqueci o nome dela? Mariane. Obrigado, Mariane, que Deus te conserve assim, louvando o nome do Senhor eternamente. Amém. Como é Natal, nós hoje vamos meditar sobre o nascimento de Cristo. Acho que é um momento muito especial, onde o mundo todo comemora essa data muito sem saber nem direito quem é o Cristo. Muitos só sabem que é Natal, né? Natal, 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 e não sabe quem é o motivo desse Natal. Embora a data não seja uma data exata, para quem é eterno não existe uma data específica, que ele nasce todos os dias, ele nunca morre, ele é eterno. Então vamos orar, pedir a presença de Deus para conduzir daqui para frente. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus, a quem invocamos o Teu santo nome, pedimos o poder do Teu Espírito neste momento. Se o Senhor quiser dizer algo a alguma pessoa, a que estiver aqui presente, ou que estiver online, que o Senhor conduza, Senhor, as palavras a serem ditas. Já te agradecemos pelas Tuas bênçãos. Te pedimos pelas aquelas pessoas que estão internadas, pelo Valdemar, que estão sempre pedindo à nossa igreja, oração por ele, que o Senhor envie os Teus anjos poderosos lá, toque em sua alma, Senhor, não deixe ele ser tragado por esse vírus maligno, que ele venha dar honra e glória ao Teu nome. O Senhor abençoe ele, a família e todos nós aqui, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode abrir a Bíblia em Lucas, que muitos texto aqui está em Lucas. Pode abrir Lucas 2. Deus tem um calendário de planejamento celestial diante do trono dele. Não existe um calendário hoje aqui para a gente comparar com o calendário de Deus.
né? O calendário dos homens, eles oscilam muito, né? Pode acontecer ou pode não acontecer. Mas o calendário de Deus, ele acontece. Do jeito que Deus fala, vai acontecer. Do jeito que Deus planeja, é assim que as coisas acontecem. E o nascimento de Cristo não foi diferente. Anos e anos, profetas e profetas vêm falando do nascimento de Cristo, do nascimento de Cristo. E tudo ocorreu corretamente, né? Deus listando todos os eventos nesse calendário celestial, listando todos os eventos que tinham que ocorrer por ocasião do nascimento de Jesus. Um item deve ter sido o imperador César Augusto proclamar o decreto ordenando que todos sejam registrados. Deus cronometrou cada detalhe do censo promulgado por César, para que José e Maria chegassem a Belém, a cidade de seus ancestrais, bem a tempo do nascimento de Jesus. Estando eles ali, aconteceu completarem os seus dias, e ela deu à luz ao seu primogênito. Como um bom contador de história, Lucas não nos diz diretamente o significado do nascimento de Jesus. Ele permite que um anjo do Senhor dê a um grupo de pastores a boa notícia. Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, Senhor. De repente, como se eles não conseguissem ficar em silêncio por mais tempo, uma multidão de anjos aparece dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele lhe quer bem. Lucas 2,14. Cada passagem da Bíblia contém alguma verdade sobre Deus, que é uma boa notícia para você e para mim. Esse é o significado mais básico da palavra evangelho. O evangelho é uma boa notícia sobre o que Deus fez, está fazendo ou vai fazer por nós. O relato de Lucas 2 é uma boa notícia para você e para mim hoje. O bebê nascido em Belém é o nosso Salvador, Cristo, o Senhor. Obrigado. O nosso mundo do século XXI parece estar bem fora de controle. E parece mesmo. Todo mundo fica: o que está acontecendo? Qual os planos de Deus? Deus tem um plano com tudo isso que está acontecendo, né? E todos nós sabemos. Todos que estão na Bíblia, estão estudando a Bíblia, sabem que coisas piores virão. E cada coisa dessas que está acontecendo, a gente estava vivendo esse momento da história, talvez não sabe o que e o porquê, mas Deus sabe. E vamos saber depois. Já tem, né? Hoje já tem, já estão descobrindo os porquês. Por que Deus permitiu esse coronavírus? Já tem. Mas Deus tem um calendário de planejamento para o segundo advento de Jesus, que está se cumprindo de forma tão precisa como aconteceu com o cronograma para o primeiro advento. Cada promessa bíblica é uma boa notícia, pois nos fala sobre o que Deus vai realizar. O propósito do nascimento de Jesus, segundo a multidão dos anjos, foi nos trazer a paz. Para experimentar a paz de Jesus, você precisa aceitar as palavras do anjo aos pastores, como um convite pessoal para aceitar Jesus como seu Salvador. Cada dia o Senhor nos convida, cada momento. Vamos viajar um pouquinho aqui sobre a genealogia de Cristo. A genealogia de Mateus, diferente da de Lucas, que traça desde Adão em foco de mostrar que Jesus é o Salvador universal. Universal.
busca mostrar que Jesus está na linha direta de Abraão e Davi, portanto, é o Messias judeu. Jesus é aquele a quem se cumpre as promessas feitas ao rei Davi e Abraão, o pai do povo escolhido. Ao descrever o relato da vida de Jesus, dirigido primeiramente a leitores judeus de nascimento, Mateus começa em estilo judaico, típico de dar a linhagem familiar de Jesus, pelo fato que a vinda do Messias era tema de muitas profecias. Ele mostra que Jesus de Nazaré é de fato aquele a respeito de quem Moisés e os profetas testemunharam, visto que o Messias nasceria da linhagem de Abraão, o pai da nação judaica, e de Davi. É isso. Fundador da linhagem real. Jesus vem de uma linhagem real, tá? Ele não é rei só no céu, não. Mateus apresenta evidência de que Jesus satisfaz as condições de descendente desses dois homens ilustres, né? Sem essa evidência, as afirmações de Jesus ser o Messias de nada valeriam. E todas as provas adicionais poderiam ser descartadas sem serem examinadas. A genealogia, como é de costume oriental, se demora apenas nos nomes conhecidos, mencionado 42 gerações no período de cerca de 2000 anos. A divisão entre 3 seções de 14 gerações seria uma ajuda à memória. Não se deve aqui procurar uma lista completa de os antepassados de Jesus. Você não vai achar. Você vai procurar uma lista completa dos antepassados de Cristo, você não vai ter. Você não vai encontrar. Não se deve aqui procurar uma lista completa, né? Esa, por exemplo, omitiu 6 gerações no seu relatório. 6. Entre Davi e Jesus, um período de cerca de 1000 anos, Lucas alista 15 gerações, a mais do que Mateus, o que indica mais omissões da parte do último. Jesus, do grego, é Lessos, equivalente ao hebraico Euxuxua. Você já viu gente questionar Jesus? Não é Jesus, vocês estão errados. É Euxuxua. E aí eles já começam encontra o nome Jesus, eles já vão contra logo o Espírito Santo e faz a festa que o diabo quer. Então esse nome Lessos, do grego, que é Jesus, equivalente ao hebraico, é o Xuxua, e Josué, que é o mesmo, é o Cristo, é Jesus. Hebreus 4:8, em que Lucas e Paulo se referem a Josué como Lessos, Jesus. Em geral, se entende que este nome significa Iavé, é a salvação. Hoje os nomes servem apenas como identificação, mas nos tempos bíblicos o nome de um filho era escolhido com todo cuidado, porque representava a fé e a esperança dos pais. A circunstância do nascimento da criança, suas características pessoais ou estava relacionada à sua missão na vida, principalmente quando o nome era designado por Deus. O nome Jesus está repleto de lembranças históricas e vislumbres proféticos. Assim como José tinha conduzido Israel à vitória na terra prometida, assim também Jesus, o capitão da nossa salvação, veio para abrir os portões de Canaã, da Canaã celestial. Contudo, Jesus não é só o autor da nossa salvação. Ele é também o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O sumo sacerdote que voltou do cativeiro babilônico. Se chamava Josué, assim como Oséias, o nome idêntico no hebraico de Oséias, de número
13:16, que amou uma esposa indigna e buscou em vão ganhar suas afeições e finalmente a comprou de volta no mercado de escravos. É assim Jesus faz, reivindicando as nossas afeições, o nosso amor, a nossa misericórdia, nossa entrega. Nós não somos nada mais, nada menos que aquela mulher de Oséias, que rejeita Cristo, não luta contra a carne. Se você sente uma luta quando te convidam para vir para a igreja e você vem, você está vencendo. Isso é normal. É a luta entre a carne e o espírito, isso daí. Você sente uma força maior querendo te estragar, mas você luta e você prefere obedecer a Deus. Isso vai acontecer com todos os filhos de Deus. Isso aconteceu com Cristo. Isso acontece com todos que tentar se aproximar de Deus e de Jesus Cristo. Vai ter essa luta, né? Jesus veio para libertar a raça humana da escravidão do pecado. Messias, que significa ungido ou o ungido. Antes da ressurreição, nos 4 evangelhos em geral, Jesus é chamado de o Cristo, o que torna o termo um título em vez de um nome próprio. Após a ressurreição, o artigo definido geralmente desaparece e Cristo se torna tanto nome como título, usados juntos. Em Mateus 1, 18, 16, 20, Marcos 1 e 1. Os dois nomes, Jesus e Cristo, constituem uma confissão de fé. Na união das naturezas divina e humana em uma pessoa, a crença de que Jesus de Nazaré, filho de Maria, filho do homem, é de fato Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Está lá os presépios, Maria, Jesus, não, Filho de Maria, é de fato Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Filho de Davi, título messiânico que aparece várias vezes nesse evangelho. Filho de Davi, em 1:20, não é título messiânico, é filho de Abraão. Como Mateus escrevia aos judeus, era importante identificar Jesus dessa maneira. Judas e seus irmãos, Mateus faz referências a outros filhos de Jacó, talvez com a intenção de relembrar aos judeus e outras tribos que Jesus, da tribo de Judá, era salvador deles também. Jorão gerou. Mateus apresenta Jorão como pai de Uzias, mas fica claro em conformidade com 2 Crônicas 21, 4, 26 e 23, e 21, 4, 26 e 23, que também aqui várias gerações foram subtendidas, Acasias, Joás, Amazias. Subtende-se também que gerou é usado no sentido foi antepassado de. Então, na genealogia lá, fulano gerou ciclano. Nem sempre é filho, foi antepassado de. Entendeu, né? Essa omissão dificilmente foi acidental, pois a genealogia original apresentada repetidas vezes no Antigo Testamento era bem conhecida. Josias gerou. Josias é classificado como pai de Jeconias, Joaquim, ao passo que era na realidade pai de Joaquim e avô de Joaquim. José, marido de. Cuidado. Com cuidado, Mateus evita afirmar que José gerou a Jesus. A relação entre José e Jesus não era de pai e filho de sua esposa. O termo gerou, que une todas as gerações até esse ponto, desaparece. E com isso Mateus enfatiza o nascimento virginal de Jesus.
Ele não fala que José é pai de Jesus, ou gerou nada. Nessa genealogia, Mateus demonstra que, embora Jesus não fosse filho físico de José, é juridicamente filho, e portanto descendente de Davi. Juridicamente, da linhagem de Davi. Maria era da casa de Davi também. Pois só por meio dela Jesus podia ser descendente segundo a carne, da linhagem de Davi. Ela também era, entendeu? Que o José não era o pai de Jesus. Não é o pai de Jesus. Então, a Maria também era da casa de Davi. Pela carne, ela nasceu e ela era da linhagem de Davi. Embora José fosse, Jesus não seria, por causa que ele não juridicamente mas não na carne, que ele não é filho de José, mas filho da Maria e de Deus. Pois só por meio de sem dúvida, Maria foi escolhida em primeiro lugar porque, no tempo apontado, seu caráter refletia com mais perfeição aos ideais divinos de maternidade do que a de qualquer outra filha de Davi. Ela pertencia à seleta minoria que esperava a consolação de Israel. Foi essa a esperança que purificou sua vida e a qualificou para esse papel sagrado. Toda mãe entre o povo de Deus hoje pode cooperar com o céu, como fez Maria, e pode, em certo sentido, consagrar seus filhos a Deus, da qual, como em português e no original grego, essa expressão está no feminino singular, tornando Maria o antecedente e excluindo José como pai natural de Jesus. Mas ao se casar com Maria, José se tornou pai legal, embora não literal, de Jesus. Entenderam, né? 14 gerações. Essas divisões refletem duas características de Mateus 1. Preocupação com a disposição sistemática. O número 14 pode ter sido escolhido por representar 2 vezes o 7, o número da perfeição, ou por ser o valor numérico do nome de Davi também. Há listas abreviadas, como por exemplo em Esdras 7, de 1 a 5, mas é evidente que essa genealogia abreviada foi considerada a prova suficiente de que Esdras era descendente de Arão, num tempo em que foi negado a outros entrar no sacerdócio, porque não poderiam dar prova aceitável de sua linhagem. A divisão da genealogia de Jesus em 3 no livro de Mateus é historicamente sólida, pois cada divisão constitui um período distinto na história judaica. No primeiro, de Abraão a Davi, a nação hebraica era essencialmente patriarcal. Durante o segundo era monárquica. E no terceiro, os judeus passaram pelo domínio das nações estrangeiras. Já não tinha mais rei, não tinha nada. Mas essa família que Jesus segue, eles eram monárquica, entendeu? Eles seriam reis. Passava de pai para filho, e por isso que Jesus é o rei. Ele não chegou e falou, eu sou o rei dessa terra, não. Ele conquistou o reino de todas as formas. O reino celestial, o reino terreno, por direito, né? Mateus usa diferentes técnicas para convencer seus leitores que somente as perceberiam se fossem judeus. Que Jesus é o Messias, rei na linha de Davi. Ele faz isso genealogicamente e teologicamente. O nascimento. Mateus menciona apenas algumas circunstâncias que envolveram o nascimento de Jesus. O necessário para mostrar que sua primeira vinda era o cumprimento das profecias.
Em harmonia com o propósito de seu evangelho, Mateus, em contraste com Marcos e Lucas, omitiu muito do que poderia nos interessar sobre a vinda de Jesus, a fim de que pudesse se concentrar nos ensinos do Mestre. Eu não queria perder tempo com genealogia. Quem quiser, pode ficar à vontade de ler. Ele tinha muito que ensinar sobre o Mestre. A Bíblia já é grande com tudo que tem, né? Imagina se acrescentasse mais coisas que Deus não achou necessária colocar. Maria, sua mãe, Jesus. Maria, Jesus nasceu em semelhança de carne pecaminosa. Maria necessitava tanto da salvação de seus pecados, como de qualquer outro filho de Adão. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Depois desposada, prometida em casamento, isto é, noiva ou comprometida com ele. Parece que José era viúvo quando se casou com Maria. Ele tinha pelo menos outros 6 filhos. Mateus 14, 26, 13, 55, 56, Marcos 6, 3, Deuteronômio 90. Os irmãos de Jesus eram todos mais velhos do que ele. Não havia relações sexuais durante o noivado judaico, mas era um relacionamento muito mais definitivo do que um noivado de hoje, só podendo ser rompido mediante o divórcio. Se você ficasse noivo naquele tempo, noiva, você só poderia desmanchar, não é igual hoje, ó, acabou, não quero mais, acabou o noivado, acabou. Não, agora vai estar perante o juiz. Por que você está acabando esse noivado? Hã? Ela fez alguma coisa, ele é motivo de ser apredejado? Então era assim. Grávida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é representado como o agente por meio do qual o poder divino, criador e doador da vida é exercido. O papel do Espírito Santo no nascimento de Jesus está mais claro no Evangelho de Lucas do que de Mateus. Foi por meio do Espírito Santo que o Verbo se fez carne e que o Filho de Maria pode ser chamado Filho de Deus. Numa tentativa de não aceitar Jesus como Messias, os judeus diziam que ele era filho ilegítimo. Eles acusaram Jesus o tempo todo. Eles tinham mania de falar assim: a tua mãe nós sabemos quem é, agora teu pai não. Eles faziam isso, eles chamavam Jesus de nome pesado. A ponto de Jesus falou: vocês são filhas do diabo. Tem coisas piores do que ser um filho do diabo? Mas é digno de nota que os maiores eruditos judeus hoje reconhecem isso como pura invenção. Joseph Klausner, por exemplo, diz que não há fundamento histórico para a tradição de que Jesus era filho ilegítimo. A encarnação de Jesus é um milagre insondável. Porém, o mistério da encarnação não é maior que o mistério do amor que o originou. O mistério da piedade e o grande mistério de todos os tempos. É o grande mistério de todos os tempos, o mistério da piedade. Não tem explicação. Não tem como explicar o mistério da piedade. De acordo com o costume dos judeus daquele tempo, os que iam casar firmavam primeiro um contrato de casamento que só podia ser desmanchado pelo divórcio. Para os judeus significava ser zeloso na guarda da lei. Tinha que ser zeloso na guarda da lei. Como observador de regras e costumes, ou justo, em harmonia com o que é certo,
No Novo Testamento, dekaios é usado no sentido amplo de harmonia com o padrão divino, do ponto de que, de vista judaica, um homem justo era um observador rigoroso das leis de Moisés e das tradições rabínicas. Como resultado, José pode ter questionado se seria moralmente correto se casar com alguém que apresentava ser adúltera. Anular o casamento secretamente, deixá-la secretamente, assinaria os documentos jurídicos necessários, mas não a submeteria ao julgamento público e ao apredejamento. Não temas. Ele não devia hesitar ou questionar a virtude de Maria. Como um homem justo, José não precisava temer que, ao tomar para si Maria, ele estivesse desviando do que era correto. Na verdade, Deus requeria esse ato de fé. Receber Maria como sua esposa tinham mútua obrigação segundo a lei, mas ainda não conviviam como marido e mulher. E lhe porás o nome de José, e lhe porás o nome. José teria o privilégio de dar o nome de seu filho, ato que em geral se considerava a prerrogativa do pai, lógico. Maria também participaria. Os nomes das crianças judias eram oficialmente dados uma semana após o nascimento, no 8º dia, quando se realizava o rito da circuncisão. Rito da circuncisão do pecado deles, né? Ele veio para nos salvar dos nossos pecados, não nós nos nossos pecados. Ele veio não só para nos salvar de pecados realmente cometidos, mas de nossas tendências potenciais que conduzem ao pecado. Cristo não veio para salvar o seu povo do poder de Roma, como os judeus ansiavam, mas do poder de um inimigo muito maior. Ele não veio para restaurar o reino a Israel, mas para restaurar o domínio de Deus no coração humano. Cristo não veio em primeiro lugar para salvar as pessoas da pobreza e injustiça social, como muitos defensores do Evangelho associam e afirmam, mas do pecado, a causa fundamental da pobreza e da injustiça. O pecado é a causa fundamental da pobreza e da injustiça. Onde o pecado predomina, em qualquer país, a miséria se prolifera. A miséria se prolifera, ela se aumenta cada vez mais. Entendeu? Jesus veio nos salvar do pecado e a causa fundamental da pobreza e da injustiça é o pecado. Para que se cumprisse 12 vezes, Mateus refere-se ao cumprimento do Antigo Testamento, de fato dos tempos do Novo Testamento profetizado no Antigo. Testemunho poderoso de origem divina das Escrituras e da exatidão delas. Nos mínimos detalhes, nos cumprimentos, vemos ainda a intenção do autor de vincular o seu Evangelho ao Antigo Testamento. Mateus e Lucas, ao escreverem inspiradamente, não teriam relatado a história do nascimento virginal, se isso não tivesse sido verdade. Eles sabiam bem como os líderes judeus tinham zombado de Jesus por causa das circunstâncias misteriosas que envolviam o seu nascimento, e que, repetindo essa história, estavam os críticos mais oportunidade para ridicularizar o fato. Entendeu? Eles não mencionavam muito esse assunto. A primeira de, no mínimo, 47 citações, na maioria messiânicas, que Mateus atrai ao Antigo Testamento. A Bíblia diz tudo, vida. A Bíblia diz tudo, é o quê? Vida. Emmanuel, Deus conosco. A transliteração grega do hebraico Emanu,
El. Eu não sei pronunciar essa palavra, ela é bem... El, literalmente, Deus conosco. O Filho de Deus não só veio para habitar entre nós, mas também para se identificar com a família humana. Emanuel era mais um título que descrevia a missão de Cristo do que um nome pessoal. Cristo encarnado possuía duas naturezas. Ele era tanto divino quanto humano. E hoje ele é muito divino e ele pode ser humano porque ele quer habitar em seu coração. Jesus nos convida a nos tornar como ele. Ele nos convida a ser, seja igual eu e o Pai, somos uns. Vós também tem condições de ser igual eu e o Pai. Um ser humano e divino, você pode ser. Há essa possibilidade. Nesse Natal nós devemos meditar sobre esse Deus maravilhoso que nasceu para nos salvar. Eu não vou falar da morte de Cristo, sofrimento de Jesus. Hoje eu quero falar só do nascimento. Jesus, Ele quer que nós nascemos de novo. Jesus já nasceu. Jesus está vivo. Jesus é eterno. E Ele fala que importa que o homem nascer de novo. E esse é um chamado para cada um de nós. Esse Deus que comemoramos o Natal sem saber, fazemos banquetes, fazemos festas e tem um espírito interessante que nos move, não é verdade? Mesmo que você fale, eu não ligo para o Natal. Quando chegar bem próximo, todo mundo com os carros, o povo correndo para casa, e sem saber por quê. É porque o Espírito Santo ajunta, reúne as famílias. As famílias não se reúnem se não for com a força do Espírito Santo. Elas não se reúnem. Elas fazem churrasco o ano todo. Elas não se reúnem. Elas vão em festas. Elas não se reúnem. Elas se reúnem porque o Espírito de Deus está aqui nessa terra. E esse Espírito nos chama a gente nos reunir, irmãos, aqui na casa de Deus, nos reunir com nossos familiares, seja longe, está um ano longe, não tem problema. O diabo tem jogado vários textos, ficou um ano fora, agora vai querer se reunir. É mais uma artimanha de Satanás, para separar as pessoas. E elas não sentem alegria de se confraternizar entre a família. Sabe, se tem um momento que o Espírito de Deus usa, aproveita. Aproveita esse momento. É Natal, e o Filho de Deus nasceu para nos salvar. Tem uma música? Não? Nós gostaríamos de cantar agora o hino 49. Que os anjos surgem proclamando.
Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus, aqui na Tua santa presença, Te agradecemos por esse momento. Com certeza que nenhum dos Teus filhos tem dúvidas sobre que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, que nasceu em Maria, Senhor, para nos salvar. Quero Te pedir, entre a carne e o Espírito, que ela se renda ao Teu lado, que ela escolha estar à tua parte. Senhor, abençoa a todos, livra Teus filhos da tentação do maligno, abençoa esta casa, abençoa esse próximo ano, que Teus filhos sejam imunes a qualquer tipo de praga que o inimigo vir derramar sobre essa terra. Abençoa pastores, anciãos, abençoa as diaconisas, abençoa os diáconos, os membros, as crianças, Senhor. Abençoa tudo que foi feito nesta casa, em nome de Jesus, amém. Findamos